essas catástrofes que vêm acontecendo, a intensidade que eles estão acontecendo, eu venho dizer aqui que vai intensificar mais ainda. Não para por aqui. Mas por quê, pastor? Justamente por causa do aquecimento global, que, segundo alguns especialistas, para nós totalmente entrarmos num planeta limpo, um planeta que não tem mais poluição, que não tem aquecimento global, que não tem mudanças climáticas, levaria pelo menos mais 500 anos para que o nosso planeta fosse limpo de tudo e não houvesse mais essas catástrofes. Porque a gente sabe que a maioria dessas coisas acontece por causa das queimadas, por causa do aquecimento global, por causa dos gases que ficam presos dentro do nosso sistema solar. Então a gente vai vendo o porquê acontece isso. Então a gente teria como evitar isso, não totalmente, mas dar uma amenizada teria sim. Para o senhor ter ideia, por essas enchentes, por essas queimadas, né, que acontecem, o Brasil ele tem potência para isso, ele tem poder para isso, para poder tentar evitar. Porque igual o senhor comentou aí, não é só com ajuda, né, que o governo vai evitar isso daí, mas ele poderia precaver antes, né, ele poderia estudar antes, porque são muita gente aí desabrigada. Por exemplo, essa semana, ainda lá no estado de Alagoas ainda, tem muita gente desabrigada por causa da chuva. Exato. Então, eu acredito assim, igual o senhor comentou, o governo não é que ele tem culpa 100% nisso, porque isso não tem como evitar, não tem né? como evitar. É uma coisa que acontece realmente. Mas dá para amenizar. Mas poderia estar estudando para poder precaver essas coisas. Exatamente. Porque, gente, é muito triste aqui, Pastor Romário, é que aqui nós não vê isso. Mas é só quem sente na pele que está aí nos outros estados aí sofrendo por causa disso. Gente, você largar a sua casa, abandonar a sua casa, abandonar os seus bens, abandonar as suas coisas, a gente fica assim com o coração apertado, porque, gente, não é fácil para um pai de família, como o senhor comentou, se o governo estudar antes, precaver, tem como evitar muita coisa, porque não é só com ajuda de abrigo, não é, pastor? Não dá certo. Dá bom também, mas porém, o abrigo é suficiente, né? Só que as pessoas no nosso país e no mundo, elas precisam de proteção, porque tem pessoas que não têm entendimento, né? Então as pessoas que estão lá dentro do governo, elas só estão lá porque elas são capacitadas para estarem lá. Então são essas pessoas que têm que estudar uma maneira adequada de lidar com esses problemas. Nós não estamos dizendo aqui que eles vão resolver esses problemas, mas tem como amenizar essa situação, né? Então, por exemplo, deixa eu citar rapidamente aqui um exemplo, que eu estava vendo alguns estudos, e eu não consigo me lembrar o nome do vulcão, mas existiu, acho que foi na França, tinha um vulcão que estava à beira de uma erupção, e ele estava situado num lugar alto, e abaixo da montanha tinha um vilarejo, uma casa com mais de 24 mil pessoas. Então perceba, as autoridades locais, o vulcão ele já aparentava despertamento, já aparentava que ia despertar. Já tinha algumas ocorrências, algumas nuvens já começavam a sair do vulcão. E o governo local falou para as pessoas ficar tranquilo, ficar em paz, que aquilo dali era somente alguns pontos, alguns picos que estava dando o vulcão, ele não iria despertar. Então o povo se tranquilizou ali naquele lugar, naquela cidade, mas alguns dias depois o povo tranquilo, o povo de boa, não esperava que acontecesse, porque o governo deu a palavra, falou não vai acontecer, a situação está estudada, alguns, entre aspas, cientistas, né, diziam que não precisava. E aí passou 1 a 2 semanas, o vulcão entrou em erupção. Segundo a matéria em que eu estava pesquisando, a nuvem de fumaça, de poeira juntamente com fogo, ela chegou a aproximadamente 600 quilômetros, então não tinha como fugir. E atingiu a cidade que estava ali embaixo em poucos segundos, a cidade foi dizimada, em massa. Né? Milagrosamente, a gente diz milagrosamente, sobreviveu alguns, muito poucas pessoas. Segundo alguns estudos, acho que 24 mil pessoas foram mortas naquele dia. Então, questão de pouco tempo, por causa de negligência dos governantes que disseram, não vai acontecer, não vai acontecer. Então, eu tenho assim, não vai acontecer, tá bom, mas eu vou me precaver do mesmo jeito.